Glória a Deus, aleluia. Muito bom. Bom dia. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: Jesus te ama muito. Amém. Muito bom ver que você está aqui por essa manhã. Estamos juntos. Alguns fiquem à vontade para usar ou não as máscaras, viu? Fiquem à vontade para isso, mas é muito bom vê-los sem esse equipamento. Quem aqui perdeu alguma peça de roupa com excesso de cloro? Caiu cândida na sua roupa? Alguém perdeu? Lembra? 2 anos atrás, camiseta. Eu perdi umas 3 camisetas por causa e limpa, e passa cloro, não sei o que lá, né? E gastava litros de álcool limpando as coisas. Vocês ainda fazem isso, não fazem? Vocês ainda fazem. Está certinho. Mas é muito bom poder ver o rosto dos irmãos. Estávamos saudosos de uma reunião desse tipo aqui. Muito gostoso estarmos juntos, né? Imaginem, né, quando o templo principal estiver pronto e estivermos num povo maior, no mesmo coração, no mesmo sentimento. Isso agrada ao Senhor, né? Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Há uma unção quando a gente está junto aqui, quando a gente se abraça, quando a gente diz que, apesar de todos os seus defeitos, né? Isso eu estou falando de você, não de mim, tá bom? Apesar de todos os seus defeitos, eu te amo. E em Cristo Jesus nós podemos ser um em Cristo Jesus. Quem diz amém a essa palavra? Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos visitar hoje 2 textos, basicamente. O texto que eu gostaria de ler está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Então, você que ainda não tem muita intimidade com o manejo da palavra, você pode ir lá no Novo Testamento, né? Lá mais para o fim do Novo Testamento você vai encontrar... Felipe, por gentileza, deixa junto aí. Obrigado, filho. Você vai encontrar as cartas de Paulo, né? Ali, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, as cartas paulinas. Nós vamos ali ao capítulo 13, nós vamos ler do verso 7 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor, em Filipenses, capítulo 3, verso 7 ao verso 14. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Se você tem uma Bíblia de papel, você poderia grifar essa frase, né? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Grife aí também o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim estão, prossigo para o alvo. Diga comigo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, vamos inclinar nossos corações. Papai, como é bom estarmos juntos na Tua presença. Tua presença é muito querida, Tua presença é muito desejada, Tua presença
é muito prazerosa, Senhor. Muito, muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã, aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor esteja visitando cada lar, cada vida. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos revele mais da Tua palavra. Nós queremos mais da Tua palavra em nossas vidas. Nós queremos não apenas conhecê-la, mas nós queremos vivê-la nesses dias, Senhor. Viver a Tua palavra, Pai, da melhor maneira que for possível. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude nesta manhã a ouvir a Tua palavra, que ela venha ao nosso coração, porque ela é boa semente e ela pode frutificar e nos transformar, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Deixa aí marcadinho Filipenses capítulo 3, mas a gente precisa criar aqui uma moldura para entendermos bem o que está acontecendo. Queria te convidar a abrir agora lá em Atos, capítulo 16, que é a visita missionária que Paulo fez àquela cidade. Diz a palavra, né, aqui em Atos 16, que Paulo teve uma visão. E nessa visão, um varão macedônico, ou macedônio, né? Ou seja, um guerreiro, né, daquela região macedônica, aparecia em visão a Paulo, capítulo 16, e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo estava em Troade nesse momento. Troade é um pouquinho ali ao norte de onde hoje é a Turquia, e Filipos, esta cidade, é onde hoje é a Grécia, bem o nordeste da Grécia, né? Ali quase esquina com a Ásia. Na verdade, ali era a primeira cidade de entrada para a Europa. Esta cidade, ela era uma espécie de um quartel-general, vamos dizer assim, uma cidade militar. Ali habitavam muitos militares romanos, né? Era chamada de coluna romana, tinha uma coluna romana ali. E uma cidade relativamente próspera, que era a porta de entrada para o Ocidente, para a Europa, né? Ali fazia uma interface entre a Ásia e o continente europeu. Paulo tem essa visão e ele se desloca para lá, ele começa a pregar na sinagoga em primeiro lugar. Ali ele encontra uma vendedora de púrpura que estava com outras mulheres no lugar de trabalho ali, e Paulo prega àquela mulher o evangelho do Senhor Jesus. O nome daquela mulher era Lídia, a vendedora de púrpura. E ela tem um encontro com o Senhor Jesus ali em Filipos, e fala com Paulo e Silas estão juntos, né? E outros companheiros, né? Alguns sugerem que o próprio escritor do livro de Atos, o Lucas, estava acompanhando nesse momento Paulo e Silas, e ela insta com Paulo para que vá à sua casa e se estabeleça ali, e ela se sentiria ofendida se eles não aceitassem aquele convite para receber aqueles apóstolos, né? Aqueles servos do Senhor naquele momento. Então Paulo e seus companheiros vão até a casa de Lídia, a vendedora de púrpura, e ali eles pregam a família daquela mulher, e toda aquela família se converte e se torna então na primeira igreja cristã da Europa, a casa de Lídia, né? As mulheres sempre trabalhando muito no reino de Deus, né? E nesse lugar eles começam a pregar a palavra do Senhor, e tem ali uma moça que é uma adivinha, ela tinha um espírito de adivinhação. Quem já ouviu falar de espírito de adivinhação? Que é muito diferente de profeta, de profecia. Quer dizer, é um espírito adivinhador, coisa do inimigo. E ela andava atrás de Paulo e seus companheiros, dizendo: esses são filhos do Deus Altíssimo. Ouvia ele isso dia após dia, dia após dia, dia após dia. Aí teve uma hora que Paulo ficou meio zangado, falou: chega sai dela, em nome de Jesus. E a mulher ficou curada. Só que ela era uma escrava, e com esse negócio da adivinhação, ela ganhava dinheiro para os seus donos, para os seus senhores. E a hora que os senhores viram que o negócio foi por água abaixo, perderam o lucro, né? Porque ela cobrava a consulta, né? As suas consultas eram cobradas. Eles
foram em cima de Paulo e Silas e os prenderam. Falaram lá com as autoridades, né? Muitos romanos ali, muita guarda, etc. e tal. Por isso que mais para frente a gente vai entender que os filipenses eram mais disciplinados que boa parte das outras cidades ali, né? Que as pessoas das outras cidades. E ali então mandam prender Paulo e Silas, né? Capítulo 16 de Atos. Você pode depois ler com calma em casa. E o que acontece? Eles açoitam Paulo e Silas, né? Fustigam com vara e os prendem no cárcere inferior. Alguns comentaristas sugerem que esse cárcere inferior era algo muito abaixo do nível do solo para onde os dejetos iam. Imagine se hoje os presídios são insalubres, não é verdade? A maioria deles são insalubres. Imagina aquela época, sem nenhuma condição sanitária, e Paulo e Silas no último do porãozão lá, aquelas coisas visitando eles, né? E eles amarrados ali no tronco, né? E perto da meia-noite, diz a palavra, o que eles faziam, né? Eles estavam lá adorando, glorificando o Senhor, cantando o Senhor, né? Uma vez eu vi um pastor dizendo que o Senhor estava lá no céu e de repente ele começou a ouvir uma música lá no céu. Aí ele chamou os anjos, né? Isso tudo, gente, vocês estão entendendo, né? Nós estamos aqui fazendo uma figura, né? Não é o que aconteceu. Aí o Senhor fala para os anjos que estão lá tocando, né? Maravilhoso, tal. Peraí, pessoal, peraí. Tá bonito, mas espera um pouco aí. Olha só, tá vindo lá da terra. Paulo e Silas estão ali adorando ao Senhor. Diz que eles cantavam e os outros ouviam, né? Aí o Senhor começa a ouvir assim aquela música. E aí o Senhor começa a marcar o compasso com o pé assim. O que acontece? Um terremoto na terra, porque o Senhor um terremoto na terra. E o que acontece? As portas se abrem, todas as portas se abrem, todo mundo se vê livre para sair, mas ninguém sai. O carcereiro, olha aquilo, imagina, ser carcereiro numa cidade militar. Imagina a pressão que não tinha sobre esse homem, né? Quanta gente que não queria mandar nele, né? E a hora que ele vê aquela coisa lá, todo mundo livre, ele falou, pronto, já era, todo mundo fugiu e ele ia cometer o suicídio. E Paulo fala, não faças tal, todos nós estamos aqui. Isso. Aí aquele carcereiro, que devia ter alguma graduação, né? A gente não sabe exatamente qual era a graduação militar dele, mas ele provavelmente devia ter alguma coisa nesse sentido. Ele reconhece que foi Deus que fez aquilo, ele reconhece que Deus tinha agido naquele momento, e ele pergunta para Paulo e Silas, senhores, o que devo fazer para me salvar? E aí nós temos o celebérrimo versículo, vamos lá, né? Atos 16, que é hoje muito usado profeticamente para os nossos lares, para as vidas que estão ao nosso lado, né? Versículo 31 do capítulo 16 de Atos diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa palavra foi dada para aquele carcereiro, para aquele instante, para aquele momento, mas nós podemos nos apropriar dela, sim ou não, irmãos? Você pode se apropriar para aquilo que Deus quer fazer na sua família, nos seus queridos, no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais, nos seus parentes, nos seus irmãos consanguíneos, a sua casa. A sua casa pode ser alcançada se nós crermos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, e aí a família toda desse carcereiro se converte, e a gente pode depreender que se juntou a Lídia, se juntou aqueles outros que estavam ali e formaram uma igreja pujante, uma igreja que amava o Senhor, que amava o Evangelho, uma igreja que era assim gostosa de conviver, né? Nós vamos perceber que Paulo tem um tratamento todo especial para com a igreja de Filipos, porque ele compreende como eles se davam, como eles amavam ao Senhor, né? E eu posso dizer que a gente sente isso aqui no nosso meio também. A gente sente que vocês amam ao Senhor, que vocês estão dispostos a
a entregar toda a sua vida ao Senhor. Nós sentimos que nós temos alguma coisa com Filipos. Nós nos alegramos com o Evangelho, sim ou não? Nós nos importamos com o perdido, sim ou não? Então, glória a Deus por essa semelhança que há em nós. Então, Paulo e Silas são libertos, né, da prisão. Na verdade, eles criam um caso ali. Eles criam um caso. Aí o carcereiro fala: olha, os pretores disseram que vocês podem ir embora. Aí Paulo fala: vocês prenderam cidadãos romanos sem julgamento. Não é? Aí chamaram o STF, chamaram lá não sei o que lá e tal, né? E deu tudo certo. Aí o pessoal pediu desculpas, porque Paulo era cidadão romano, né? Provavelmente herança do seu pai, que havia ou comprado ou recebido isso como honra. E ele então ele vai embora e continua a sua viagem missionária. Nesse momento, agora volta lá para Filipenses capítulo 3, né? Isso é apenas uma moldura para a gente entender o contexto dessa palavra. Nesse momento, Paulo, escrevendo aos Filipenses, Paulo está preso, está em Roma. E ele tinha acabado de receber ali há alguns dias um emissário da igreja de Filipos chamado Epafrodito. Esse Epafrodito era um líder amado e que levou as ofertas que a igreja de Filipos tinha preparado ali para Paulo na prisão. Alguns sugerem que há um intervalo aí de uns 11 anos, mais ou menos, entre aquele momento que nós vimos lá em Atos 16 e esse momento de Filipenses, da carta de Filipenses. Paulo, ele escreveu provavelmente na prisão. E Paulo ali declara todo o seu amor por essa igreja. Quando você pode, é rápido, né? É um livro rapidinho, de 4 capítulos, 104 versículos no total. Você consegue lê-lo em 1 hora mais ou menos, e é muito interessante essa carta que Paulo escreve, porque ali ele demonstra seu amor por essa igreja, demonstra gratidão pelo cuidado deles para consigo. Então a presença de Paulo naquele momento foi algo tão marcante, e ele acaba visitando mais 2 vezes essa cidade, que criou ali amigos, que criou ali pessoas que estavam se importando com todo o seu ministério, a ponto de mandar Epafrodito até Roma. Lembra que agora você está ali no nordeste da Grécia, e Paulo está em Roma. São mais de 1000 quilômetros. As viagens não eram como hoje, né? Que você pega um avião, você pega um ônibus, e você vai rapidamente. As coisas eram custosas, havia viagens de meses de duração. As notícias corriam vagarosamente. E esse Epafrodito, ele fica doente, né? Adquire uma doença que leva à beira da morte. E Paulo então tece elogios ao Epafrodito, e ele é o portador dessa carta aos Filipenses, de Paulo da prisão para Filipos, né? De Roma ele volta para Filipos e portando esta carta aqui, para que o pessoal lá soubesse que ele estava bem. Esta é uma carta muito interessante, porque Paulo, ele apenas adverte, ele não repreende os filipenses. Os filipenses eram muito disciplinados, talvez pelo contexto militar no qual eles vivessem. Eles tinham essa coisa da disciplina nas suas vidas. Então Paulo, ele não repreende os filipenses aqui, mas ele adverte sobre 3 perigos que rondavam a igreja, e que na verdade sempre rondaram todas as igrejas, desde que a igreja começou ali em Atos capítulo 2, né? Ou Atos capítulo 1, desde que Jesus foi assunto aos céus. Começa a igreja e começam ali as dificuldades, as ameaças. A primeira ameaça, o primeiro perigo ao qual Paulo chama atenção é sobre o legalismo, que era muito comum naquela época. Alguns judeus, provavelmente da seita dos fariseus, que Paulo era um fariseu também, ao aceitarem o evangelho, trouxeram consigo uma carga de legalismo, dizendo assim: é preciso circuncidar, é preciso guardar as festas, é preciso isso, é preciso aquilo, é preciso ter lei. Então, meio que cancelando a graça do Senhor, cancelando o amor do Senhor, cancelando a fé. Por isso que Paulo fala: a justiça que não vem pela lei. A lei é boa, mas a justiça que nos salvou é a justiça da fé. Diga comigo: justiça da fé. É essa que salva,
Não a lei não salva, mas a que vem pela fé é que nos salva. Quem pode dizer amém a essa palavra? Então Paulo estava advertindo, olha, vai aparecer gente no meio de vocês que vai dizer que você precisa guardar isso, guardar aquilo, usar tal roupa, fazer tal não sei o que e tal, e pegar trigo e pegar não sei o que, e fazer limpeza da casa, e fazer limpeza não sei do que, e fazer a oração santa, fazer descarrego, coiseiras, meio que cancelando a graça e o poder total que há no sangue de Jesus. Nós somos livres, libertos e salvos pela fé no poder do nome e do sangue de Jesus. Quem diz amém a essa palavra? Amém. Tudo está debaixo disso, tudo. E Ele é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Que o nome de Jesus seja sempre suficiente para nós. Então, esse era um grupo que ameaçava a igreja do início e sempre ameaçou. O outro grupo, segunda advertência que Paulo faz aos filipenses, para eles tomar cuidado com os liberalismos, né? Aí tem um nome interessante, antinomianismo, né? Que eles são contra aquilo que é lei, que já é totalmente contrário aos legalistas. Se os legalistas falam que você tem que andar assim, e cabelo não sei do que, e roupa não sei do que, não sei o que lá, tal, os liberais falam, não, pode tudo. A gente se encontra lá no culto de manhã, depois da balada de sábado. Vem direto da balada que dá certo. Esse é mais ou menos contextualizando aqui os liberais. Não, você pode tudo, pode qualquer coisa, faz qualquer coisa, imagina, nós já somos salvos pela graça, né? Existe aí um movimento chamado hipergraça, dizendo que você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você peça perdão depois. Não é bem assim. O que eu disse? Não é bem assim. Tome cuidado, né? Esse é um comportamento de alto risco. Quem diz amém essa palavra? Então, e a outra advertência que Paulo faz é contra o misticismo, uma espécie de espiritismo judaico, né? Que falava com os mortos e que fazia algumas coisas aí que eram mais do cunho espírita. Então, tomar cuidado com os legalistas, com os liberalistas e com os místicos, né? Aqueles que não recebiam a fé que assenta no seu coração e que do coração vai para o intelecto e nos transforma e nos faz ver que somos realmente amados, somos filhos de Deus, somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Diga comigo, eu sou co-herdeiro com Cristo. Uau! Né? Então as coisas são muito, muito grandes. É uma carta em que o tema alegria e regozijo é uma carta assim que fala muito de sentimentos, mas o sentimento alegria e regozijo aparece pelo menos 16 vezes em 4 capítulos. Alegria e regozijo, 16 vezes. As palavras referentes à atitude e pensamento aparecem em torno de 10 vezes, e a palavra evangelho ou boas novas vai aparecer 9 vezes. Então, Paulo tinha uma predileção pessoal para com os filipenses, e escrevendo isto vai nos deixar algumas lições bastante interessantes, né? No capítulo 1, Paulo declara que Cristo é a sua vida. Vai lá comigo, por favor, em Filipenses 1. Instantinho só, acho que é tão gostoso você poder ter uma visão um pouco mais panorâmica, né, de cada livro do Senhor. A gente não tem essa intenção aqui de fazer um estudo, mas é importante passarmos por esses detalhes, né? No capítulo 1, verso 21, Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Cristo para Paulo é praticamente tudo. Porque o morrer é lucro. Ele fala, eu já estou pronto para ser dado por amor de vocês à morte. Podem me matar a hora que quiser, mas se eu ficar vivo e isso trouxer algum conforto para vocês, eu já não sei direito o que escolher. Mas acho que vou escolher viver para abençoar vocês, né? Essa foi a palavra que Paulo trouxe. Então, Cristo em Filipenses, para Paulo, é todas as coisas, né? A sua própria vida, né? O morrer, o viver. Cristo, no capítulo 2, né? A partir do verso 5, nós temos aqui uma descrição da divindade de Jesus, numa síntese tão profunda, que diz assim... capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus.
A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então, de Deus Pai. Aqui, em 6 versículos, ele fala de toda a essência do Senhor Jesus, né? Ele fala da sua pré-existência, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus sempre existiu. Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim. Deus é, né? Ele fala do exemplo de Jesus, da encarnação de Jesus, da humilhação que ele passou e da sua exaltação. Diante dele todo nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. No capítulo 3, ele vai falar que Jesus é aquele que vai transformar os nossos corpos corrompidos, falidos, à semelhança do seu corpo glorificado por causa da sua ressurreição. Lembra que eu pedi para vocês grifarem? Ressurreição. Então, este corpo aqui, né? Ele tem um destino, que é o pó. Que é o pó. Por mais colágeno que a gente tome, por mais Q3 ou Q10, como é que é o nome daquele negócio? Q10 que a gente tome, por mais vitamina C, vitamina D, vitamina E, diálise, por mais Centrum que você tome, que eu tomemos, por mais cirurgia plástica que façamos, que é tudo muito bom, viu, pessoal? Legal isso mesmo. Não tem jeito. A única certeza dessa vida é o pó. É o pó. Mas um dia, a palavra nos diz aqui, Paulo diz assim, esse corpo que não existe mais, nós vamos receber, em lugar desse corpo, um corpo glorificado, como o corpo dele foi glorificado na ressurreição. E aí não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais necessidade de qualquer coisa. Os médicos vão perder o emprego. Glória a Deus. Brincadeira, viu, querido? Mas não é mesmo, né? Se a gente for pensar nisso, o nosso pessoal aqui está bem, né? Porque o único ministério que vai pela eternidade é o ministério do louvor e adoração. O resto não precisa mais. É bíblico, é bíblico. E no capítulo 4, Cristo é aquele que supre todas as coisas. Veja lá, capítulo 4, versículo 13. Por vezes a gente usa um pouco fora de contexto esse versículo, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Se você ler alguns versículos acima, você vai ver o que ele pode. Olha lá, o que ele pode. Digo isso, versículo 11, né? Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Versículo 12, tanto ser humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto na fartura como de fome, assim como abundância e escassez. Aí que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nisso também? Você crê que você pode todas as coisas? Você crê que você pode passar pelo aperto? Você crê que você pode passar pela dificuldade? Que o Senhor estará ali com você? Que esse é um método que o Senhor usa para nos fortalecer? Tiago, capítulo 1, versículo diz assim, tende por motivo de grande alegria passardes por diversas provações, porque essa provação vai fazer da gente pessoas maduras, sem falta de coisa alguma. Então a provação é uma didática de Deus. Por mais dolorido que seja, por mais desconfortável que seja, mais difícil que seja, aquilo que você está passando, como se fosse uma provação, vai fazer com que você saia dessa situação mais forte em Deus, mais crendo no Senhor, crendo mais no Senhor, tendo mais robustez na sua fé. Você pode dizer amém a essa palavra? Que é isso que vai valer mesmo, né, diante do Senhor. Então, voltando ao texto agora, vamos lá, capítulo 3, aquele que nós lemos, versículo 7, diz assim, mas o que para mim era lucro,
Isso considerei perda por causa de Cristo. Um pouquinho antes, Paulo fala das suas credenciais, né? Fariseu de fariseus, estudou aos pés de Gamaliel, hebreu de hebreus, irrepreensível segundo a lei. Ele tinha de fato um currículo ali respeitável, mas ele diz: eu considero tudo isso perda por causa de Cristo, né? Perdeu essas coisas por amor de Cristo. É tudo muito bom, os seus PhDs são ótimos, os seus doutorados são ótimos, a sua instrução deve ser cada vez melhor, cada vez mais intensa, mais fundamentada, cada vez mais consistente. Muito bom, faça isso, seja o melhor que você puder naquilo que Deus te colocou para fazer, seja melhor, mas considere tudo isso perda por causa do conhecimento da graça de Jesus. A sua casa, os seus bens, tudo aquilo que você oferiu durante a sua vida, pode considerar isso perda pelo conhecimento de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, é essa experiência que o Senhor quer nos levar nesses tempos. Ninguém precisa fazer voto de pobreza, ninguém precisa dizer: não quero crescer financeiramente, não quero ampliar meu patrimônio. Não é essa a ideia. Tem um pastor muito querido que diz assim: sabe por quê? Miséria não se divide, sabe? Riqueza se divide. Então seja próspero, transborde no seu conhecimento, naquilo que Deus te deu. Seja o melhor, mas não coloque nisso seu coração. Você pode dizer amém? Esta era a razão porque Paulo podia enfrentar tantas dificuldades, tantas prisões, tantos açoites. Pensa num cara que tinha uma capivara, né? A capivara é aquela ficha corrida. Ele era constantemente visto ao lado de soldados, ou sendo preso ou evangelizando. E aqui ele disse que ele evangelizou toda a casa pretoriana. E nós estamos falando de 9.000 soldados, mais ou menos, souberam do evangelho através de Paulo. Aquela situação lá, a guarda pretoriana. Então, esta palavra que eu quero deixar para vocês nesta manhã é no sentido assim: irmãos, se nós não tivermos Jesus como o centro da nossa vida, como foco da nossa vida, as coisas vão ganhar volume, as circunstâncias ruins, os problemas ruins ou as coisas boas poderão adquirir um volume que poderão afogar aquilo que é para a eternidade. Estas coisas, os problemas e os bens materiais que nós podemos adquirir, essas coisas não vão conosco para a eternidade. O que vai para a eternidade é aquilo que Jesus está fazendo hoje no seu e no meu coração, ampliando quem Ele é, ampliando o que Ele pode fazer, ampliando a graça que nos foi dada de conhecer uma tão grande salvação. Mas é claro, Ele está preocupado com o seu bem-estar, está preocupado com as suas emoções, está preocupado com o seu dia após dia. E lá em Mateus, capítulo 6, ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, né? E sempre vai a justiça de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Olha aí os pardais, os passarinhos, eles não plantam e nem colhem, o Senhor os alimenta, o Senhor os alimenta. Quanto mais valei vós do que os passarinhos. Quem pode dizer amém a essa palavra, né? Verso 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio. Algumas traduções vão dizer esterco, né? como menos que lixo, para ganhar a Cristo. Então ele pegou todo aquele conjunto de qualidades, de possibilidades da sua vida e desprezou aquilo por causa do conhecimento de Cristo. Sabe, amados, é isso que vai fazer diferença na igreja dos últimos dias. Muitas coisas são importantes, mas o mais importante é que Cristo seja o centro da minha vida e da sua vida. Nos mínimos detalhes, as coisas mais importantes, o Senhor se importa
com as coisas mínimas da sua vida e se importa com as coisas de maior importância também. Ele tem todo o poder é dado a Ele para cuidar de mim e de você. Você recebe essa palavra nessa manhã? Versículo 9, né? E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui Paulo vai fazer provavelmente um jogo de palavras. Eu perdi todas as coisas, eu mesmo me perdi. Imagina, né? Você todo graduado, todo equipado, com seus cursos e com a sua teologia, né? Paulo era fariseu, o cara que estava ali enraizado nas coisas hebraicas. De repente tudo aquilo se esvanece, ele se sente como perdido. Mas ele faz um contraponto assim: eu estou perdido, mas eu fui achado. Eu fui encontrado. Perdido, encontrado. Diga comigo: perdido, encontrado. Quem quer se perder aí para ser encontrado por Deus? Esse é o melhor encontro possível da vida, quando o Senhor nos encontra e diz: você é meu filho amado, você é meu filho querido, viu, Paulo? Você vai sofrer pelo meu nome, mas eu vou estar sempre com você. Essas coisas foram assentando no coração daquele homem, que ele estava sempre pronto a dar a sua vida pelo conhecimento de Cristo Jesus. Perdido, encontrado. Como é bom a gente perder todas as coisas, porque no meio dessa situação de perda, nós podemos ser encontrados e sermos salvos para a eternidade. Você recebe essa palavra em nome de Jesus, né? Verso 10, para o conhecer aqui é muito extensa o conteúdo dessa palavra, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Paulo chegou a esse nível de dizer: quero morrer como Ele morreu, isso para mim vai ser um motivo de grande honra, né? Isso porque lá na prisão de Filipos, Paulo e Silas estavam cantando alegres por terem sido dignos de sofrer por Cristo. Olha, parece que tem uma distância, né, da nossa situação. Parece que a gente, quando está sob alguma privação, a gente está sempre dizendo: ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, ai ui, ok, dói. Mas eles estavam dizendo: obrigado, Senhor, por esses açoites, por esse sangue que está saindo das minhas costas, porque o Senhor derramou seu sangue na cruz, e eu estou agora sofrendo com o Senhor. Obrigado por esse privilégio de sentir a mesma dor que o Senhor sentiu, Senhor. Eu sou indigno disso, mas aleluia, isso subiu diante de Deus como um aroma suave que quebrou as cadeias dos grilhões. Sabe, amados, talvez se nós, ao invés de reclamarmos, começássemos a adorar o Senhor, começássemos a glorificar, começássemos a bendizer, começássemos a exaltar, começássemos a dar graças pela salvação que temos recebido, pela vida eterna que está em Cristo Jesus, quem sabe muitas cadeias não cairiam das nossas vidas, dos nossos queridos, quantos não seriam libertos? Porque o louvor liberta, a adoração liberta. Quem diz amém a essa palavra? Então eu quero te dizer, meu irmão, coloque essa palavra de gratidão nos seus lábios, coloque palavras de exaltação. Não vai ser fácil, está doendo, é difícil, fui machucado, mas eu quero dizer obrigado, Senhor, pela salvação, porque eu te conheci, perdi tudo, mas fui achado pelo Senhor. Irmãos, não existe nada mais importante que isso. Absolutamente nada mais importante do que conhecer ao Senhor Jesus e ser achado por Ele. Você pode dizer amém? Amém. Para de algum modo, versículo 11, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo ainda não tinha talvez formado a sua teologia, né, a respeito de como seria a ressurreição dos mortos. Ele fala que a gente vai receber um corpo glorificado, mas aqui ele diz: olha, de qualquer maneira há ressurreição de mortos, porque os saduceus, que eram uma seita que estava lá, diziam que não havia ressurreição de mortos, e Paulo dizia: olha, se não tem ressurreição de mortos, a nossa fé é vã, mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à destra do Pai, e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele cria nisso. Ele cria na ressurreição, nós cremos na ressurreição. Quem diz amém a essa palavra? E lá no versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
quero dizer para você que haverá um prêmio. Haverá um prêmio. Eu não sei como é esse prêmio, mas eu sei que o Senhor tem preparado para nós lugar, né? Eu vou pedir licença para o Júlio, para a Bela, para compartilhar aquela visão que a Letícia, filhinha deles, teve. Júlio é o nosso líder de pequenos grupos, também músico, aqui, um dos líderes da igreja, né? Júlio e Bela, e a Letícia, né? Eles estavam voltando, talvez, eu não lembro direito se era da casa que eles estão construindo, eles estavam pegaram o seu carro, estavam voltando para casa, e aí a menina disse assim: papai ou mamãe, Jesus não vai com a gente agora, viu? Porque ela está tendo encontros com Jesus, ela está conversando com Jesus, ela está falando com Jesus. Quem crê que as crianças falam com Jesus? Né? Nós sabemos que elas trafegam também, né, na sua imaginação, mas eu tenho certeza absoluta que Jesus fala com as crianças. E ele está falando com aquela criança, dizendo, ela disse para os pais: Jesus não vai conosco hoje, viu? Jesus não vai não falou conosco, né? Criança não fala conosco. Jesus não vai com a gente. Como assim que Jesus não vai com a gente, filhinha? É porque ele está lá na construção. Na construção? É a construção da nossa casa, filhinha? Não, ele está construindo as casas lá no céu. Jesus estava lá na construção. Viu, Carlão? Tem construção lá no céu. Fica sossegado, você não vai trabalhar lá não. A menos que tenha uma necessidade. A palavra diz, Jesus disse: eu vou preparar morada para vocês. Jesus está construindo as nossas moradas lá no céu. E isso é o alvo da nossa, é um dos alvos da nossa existência. Você pode dizer amém? Haverá um prêmio, haverá um prêmio. O Senhor irá nos coroar, colocar um manto real em nós. Ele nos dará esse prêmio. Nós não sabemos como é, mas o maior prêmio é poder olhar o Senhor Jesus e dizer a Ele: muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Porque eu era um pecador. Porque eu estava destinado ao inferno. Porque eu estava destinado à separação eterna. Mas o Senhor morreu por mim. E hoje eu estou aqui, olhando o Senhor, te adorando. Não há nada mais importante do que isso. Aquele dia que estaremos face a face com o nosso Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Então ele continua olhando para o alvo. Esse era um dos segredos de Paulo, o foco no seu chamado, o foco naquilo que aconteceu. Ele disse por certas vezes que sofria tremores, que sofria as perseguições externas, mas tinha lutas internas. Amados, não é errado você ter lutas internas, não é errado você ter tristeza, depressão, não é. Essas coisas acontecem porque nós somos falíveis, nosso corpo é falível. Mas saiba que o Senhor Jesus já conquistou tudo que nós precisamos na cruz do Calvário. E nele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, a palavra diz. Essa é a palavra para você. Estamos aqui tendo o prazer de estar nesse prédio novo. Quantas transformações isso pode acontecer, né? Mas deixe que o novo também entre na sua vida, esse novo vislumbrar de Jesus, que Jesus cresça ainda mais dentro de mim e de você, que Ele ocupe ainda mais as nossas vontades, que Ele ocupe ainda mais os nossos desejos, que Ele ocupe ainda mais aquilo que nós temos de precioso, que Ele comande a nossa vida. E isso vai aclarar o alvo que nós temos diante de nós, vai dar mais sentido à vida, vai colocar significação àquilo que nós fazemos a cada instante. Jesus Cristo, o centro de todas as coisas. Então eu queria deixar duas perguntas para você na hora do almoço aí meditar, né? A hora que você estiver à mesa. Primeiro assim, o que Jesus significa para você? Essa é uma pergunta, né? Aquele soco no fígado assim, né? O que Jesus significa para você, né? Essa é a pergunta. E a segunda pergunta é: qual é o foco? Qual é o meu foco nesta vida? Mais uma vez dizemos que
as coisas naturais são importantes. Nós não estamos aqui pregando nenhuma alienação, nenhuma insurgência, nenhuma revolta. Não, nós não somos assim. Mas nós pregamos que Jesus Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Assim, mesmo porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que existe se fez. A minha vida é para Ele. O que eu sou é para Ele. A história da humanidade é como é por causa de Jesus. Você é como você é por causa de Jesus. Deus quis que você fosse assim, para que você o conhecesse como você é, para que você o conheça como Ele é, para que você se perca e seja achado em Cristo Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Queria te convidar a ficar em pé e ter um tempo de oração, de entrega, pedir ao Senhor que clareie essa palavra, né? Talvez um pouco extensa, com muitas informações, e eu queria te sugerir que você lesse a carta aos Filipenses, que lesse novamente o capítulo 16 de Atos, e que o Senhor amplie aquilo que certamente eu não consigo fazer, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. A palavra do Senhor é uma semente que está aí no seu coração, e essa semente vai germinar.